Covilhã. Museu de Lanifícios da Universidade da Beira Interior. Durante muito tempo, as chaminés das fábricas de têxteis na Covilhã foram mais altas que as torres das igrejas. Entre a Ribeira da Goldra e a Ribeira da Carpinteira, a Covilhã cresceu como um núcleo urbano afeto à produção de lanifícios. Por todo o planeta, a produção têxtil é uma atividade milenar. Mas a longa história da produção de lanifícios, no chamado Cordão da Serra da Estrela, apresenta especificidades que se cruzam com diversos momentos-chave da história de Portugal e da história da Europa. Sob o impulso dos cristãos novos, do Marquês de Pombal, do Estado Novo, as gentes da Covilhã passaram séculos e séculos a tecer para Portugal e para o mundo. Vai querer saber mais? Venha connosco nesta visita guiada. Elisa Pinheiro, nós estamos a cerca de 12 quilómetros da Covilhã e a pastorícia é uma prática milenar nesta região. É um facto. Ela remete-nos para as nossas origens, enquanto gente, mas também nos remete para as origens da Covilhã e para as origens de uma Covilhã que foi granja e que foi fábrica. Estamos numa freguesia que foi aquela que teve, por exemplo, em 1803, o maior número de rebanhos aqui de todo o concelho da Covilhã e que manteve até à atualidade exatamente essa prática. A Covilhã vive fundamentalmente de uma natureza que é propícia para a cultura lanar. Nós temos a montanha, de onde tudo vem, desde a água, às lenhas, e depois temos as várzeas na planície. Toda esta vasta região, e vai desde o Douro até ao Tejo, mas que depois penetra pela Extremadura e por Castela, em Espanha, foi transposta em movimentos pendulares pelos rebanhos de ovelhas que vinham estiar para a Serra da Estrela e invernar para os locais de origem. Portanto, as rotas da transumância passavam por aqui. Claro, são rotas pendulares e passavam sobretudo pela Covilhã. Calcula-se que na Serra da Estrela, no verão, estagiavam mais de 250 mil cabeças de gado.
A Covilhã está num lugar de passagem das rotas da transumância dos rebanhos que vão para a Serra da Estrela. E, sobretudo, beneficiando de uma outra condição. É que quando os rebanhos sobem à serra, na primavera, é na altura em que necessitam de fazer a tosquia às ovelhas. E, portanto, a lã fica na Covilhã. Elas já sobem muito mais leves e a matéria-prima fica disponível. E por isso criam-se os primeiros mercados de gado. As feiras na Covilhã aconteceram cedíssimo na Idade Média. A maioria dos rebanhos eram de raça merina, porque era de facto, o merino era o suprassumo da lã que permitia de facto fazer os melhores tecidos. Começamos a compreender porque é que é nesta região que começam a surgir desde muito cedo unidades de produção de tecelagem. Não é tanto pela qualidade das raças autóctones, mas sobretudo porque pela Covilhã passavam os grandes rebanhos com os merinos de maior qualidade. As raças das ovelhas da Serra da Estrela têm um pelo mais comprido e mais grosso. Numa economia doméstica, os animais cobriam uma série de necessidades e, portanto, davam a lã, davam a carne e davam o leite. E bem, o leite para o célebre queijo da Serra da Estrela. Queijo da Serra, exatamente, que é desta raça que estamos a ver aqui, não é? Sim, que é uma mondegueira e que ainda hoje está a dar o seu leite para queijo de grande qualidade. Desde há 7.000 anos até aos anos 40 do século XX, esta prática ancestral da transumância manteve-se muito forte em todo o território onde se integra a Covilhã. Todavia, a partir dos anos 40 do século XX, já não se faz com aquele caráter sistemático. Mas na Serra da Estrela ainda atualmente há alguns rebanhos que vêm dos concelhos limítrofes e vão para a Serra. Para melhor compreendermos esta longa história, vamos ao Museu de Lenifícios da Universidade da Beira Interior, na Covilhã. Estamos no primeiro núcleo do Museu de Lenifícios da Universidade da Beira Interior. Neste edifício havia várias tinturarias com especificidades próprias. E aqui tingia-se por dois processos: por fermentação nestas dornas e por ebulição nas caldeiras. A água era fundamental. Muita água, presumo. Claro, é uma das razões primordiais da escolha do local para a instalação desta grande manufatura. Esta manufatura está estabelecida exatamente junto à Ribeira da Goldra. De resto, o tecido urbano da Covilhã vai se desenvolver entre duas ribeiras. Esta é a ribeira do lado sul, que é a Ribeira da Goldra, e paulatinamente vai crescendo até à Ribeira da Carpinteira, que fica a norte. Aliás, Jaime Batalha Reis, no âmbito da expedição científica à Serra da Estrela, quando fez o seu relatório, frisou exatamente que a Covilhã, sem água e sem matéria-prima, não podia ter indústria. Portanto, são as razões primordiais para que a indústria se desenvolva numa zona tão interior. Na Covilhã havia um importante mercado de lãs, que levou a que o Marquês de Pombal, naturalmente informado pelos parceiros da Junta do Comércio, tivesse decidido vir construir a Real Fábrica de Panos na Covilhã. A Real Fábrica de Panos do Marquês de Pombal foi um passo significativo para se construir um modelo de desenvolvimento económico de toda a região. Esta gravura foi retirada da Encyclopédie, uma das primeiras enciclopédias do mundo, produzida em França no contexto do Iluminismo a partir de 1751. E esta manufatura, que fazia exatamente aquilo que nós estamos aqui
a ver na gravura é de quando? Quando é que começa a ser construída? É de 1764. Significa que o Marquês de Pombal manda fazer esta manufatura em cima da produção da enciclopédia. O Marquês de Pombal estava perfeitamente informado ao nível das tendências do seu tempo. Era um homem do iluminismo que quer aplicar em Portugal todas as teorias preconizadas pelo grande movimento das luzes. Quer para Portugal o desenvolvimento das manufaturas. E, nesse sentido, tudo o que se passava em França vai ser, de facto, uma fonte de inspiração para poder ser aplicado em Portugal. São muitos os pareceres técnicos que são feitos nessa altura, muitas as memórias descritivas e também a espionagem industrial que aconteceu na época. É célebre, enfim, um relatório de um espião francês, o Sr. Pierre d'Angers, que terá vindo a Portugal vender os planos de uma grande manufatura de panos de lã. Planos provavelmente inspirados na grande manufatura dos panos de lã dos Gobelins, em Paris. E é esse plano que o Marquês de Pombal vai adotar para mandar construir esta fábrica? É. Ou esta manufatura? Ainda não podemos falar em fábricas no século XVIII. É tudo feito manualmente, não é? Efetivamente. Se fizermos uma análise à planta desta grande manufatura, mandada construir pelo Marquês de Pombal na Covilhã, aos poços cilíndricos que representam as estruturas de assentamento das dornas e às fornalhas, às chaminés que serviam também para as caldeiras poderem funcionar a fogo direto, nós vemos uma similitude muito grande com a manufatura dos Gobelins de Paris. Vieram muitos técnicos estrangeiros recrutados para a Real Fábrica de Panos. O caso de Jean-Baptiste Salessis, que esteve aqui a trabalhar como tintureiro e depois transformou-se no encarregado-geral da fábrica. Porque a França tinha um avanço muito grande das teorias e das práticas tintureiras e elas foram aplicadas aqui. As razões por que os pareceres técnicos indicavam ao Marquês de Pombal que a Covilhã era o local ideal para instalar esta manufatura, já as compreendemos. A Covilhã tinha e tem muita água, matas da Serra da Estrela e, fundamental, lã, muita lã, pelas razões que a Elisa também já nos explicou. Mas seguramente tinham também em mente mercados, ou seja, procura para os panos de lã que aqui fossem preparados. Que clientes tinham em mente? Em primeiro lugar, o Estado. Os fardamentos para o exército, para as librés dos criados, para a própria corte e também havia uma preocupação em garantir a qualidade do fabrico local com determinadas técnicas. Por isso, aqui na Real Fábrica de Panos, havia uma casa da aprovação. Os panos que saíam da Covilhã eram sujeitos a um rigoroso controle de qualidade. E quando eles eram vistoriados e eram aprovados, levavam o selo da Real Fábrica. Quantas pessoas trabalhavam nesta manufatura? Quando esta manufatura atingiu o seu pico, porque imagino que ao longo dos anos variou. Houve uma grande evolução, exatamente. Nós podemos considerar que no período, em 1803, eram cerca de 6.000 os trabalhadores da Real Fábrica de Panos. Não só na Covilhã, como depois também no Fundão. Porque a fábrica foi feita com um determinado dimensionamento e depois, passado pouco tempo, verificou-se que ela necessitava de responder às exigências de mercado em muito maior quantidade. E não havendo já pessoal disponível na Covilhã, considerou-se que o melhor seria então, em 1770, construir uma sucursal no Fundão. Para as povoações rurais, aqui à volta
da Covilhã e do Fundão, foram criadas as escolas de fiação. A Real Fábrica levava para lá os instrumentos de trabalho e todas as semanas ia recolher o produto dessa fiação, que era, grosso modo, feita por mulheres, em trabalho doméstico. Eram os mestres que controlavam. Depois os mestres tinham, por sua vez, os oficiais e os aprendizes. E no caso dos aprendizes, havia aqui em regime de internato crianças entre os 8 e os 12 anos que eram recolhidas porque eram órfãos e abandonados e que aqui na Real Fábrica aprendiam o ofício. O volume de produção foi muito variável, naturalmente, mas podemos considerar que no período de maior incremento ela chegou aos 120.000 peças de pano por ano. A lã que se comerciava tradicionalmente nesta região era suficiente para abastecer esse volume de produção? Não. A Real Fábrica, todos os anos, por mais do que uma vez, tinha que ir adquirir lã, por exemplo, no Alentejo, a Évora e Beja, e, por exemplo, a Castela. Portanto, era necessário importar lã, porque ela não era suficiente. Por outro lado, a qualidade da lã da Serra da Estrela não era tão propícia para este tipo de trabalho, porque o pelo das ovelhas desta região é mais grosso, mais comprido e é menos flexível. E, portanto, não permite fabricar panos com tanta qualidade. No tempo de Dom João I, já se tecia com lã merina, a lameirinha, portanto, o que demonstra que não era utilizada só a lã autóctone, mas os locais já utilizavam uma lã de maior qualidade, que depois vai servir para que Gil Vicente nos fale nos panos finos que se fazem cá, na Covilhã, na tragicomédia pastoril da Serra da Estrela. Mandará a Vila de Ceia, 500 queijos recentes, todos feitos à candeia, e mais 300 bezerras, e 1000 ovelhas meirinhas, e 200 cordeirinhas, tais que em nenhumas serras não nas achem tão gordinhas. E Gouveia mandará 2000 sacos de castanha, tão grossa, tão sã, tamanha, que se maravilhará onde tal coisa se apanha. E manteigas lhe dará leite para 14 anos. E Covilhã muitos panos finos que se fazem lá. Em todas as casas dos covilhanenses havia no andar de baixo um tear. Nos períodos em que não se podia ir para o campo, os covilhanenses trabalhavam numa tecelagem caseira e a família toda participava. As mulheres fiavam, temos aqui uma roda de fiar, de pedal. As crianças também eram chamadas a colaborar e iam encher as canelas que depois serviam para as lançadeiras do tear, onde os homens eram os homens que trabalhavam nos teares? Eram fundamentalmente os homens. Esta era uma prática doméstica, podemos considerar generalizada, universal neste território. Em todas as casas dos covilhanenses havia o tear, e não só, em todas as freguesias aqui à volta, não é? Havia o tear... No chamado cordão, no cordão da Serra da Estrela. Estrela. É isso mesmo, exatamente. É neste contexto que, a partir do século XV e ao longo do século XVI, junto às ribeiras, e sobretudo inicialmente à ribeira da Goldra, que está aqui muito próximo da Real Fábrica de Panos, começassem a ser construídas as primeiras oficinas especializadas, não de produção, mas já de ultimação dos panos. Portanto, os panos que eram feitos em regime doméstico, para poderem não servir só à economia doméstica, mas servirem para o comércio, os panos tinham que ser melhorados. E vamos encontrar uma série de negociantes cristãos novos que vão investir construindo oficinas que servem para aperfeiçoar esses panos e assim há uma intensificação da produção e há uma melhoria da qualidade. E são as
tendas, os pisões e as tinturarias, que começam a surgir, localizadas aqui ao longo da Ribeira da Goldra. No século XVIII, a Ribeira da Goldra chegou a ter 18 pisões instalados. O pisão é uma oficina, neste contexto, onde, através de tinas de água quente e martelos, trabalhados manualmente, se enfortiam os panos, quer dizer, fortaleciam-se os panos. Nós sabemos que quando um tecido de lã é sujeito a temperaturas mais elevadas, vai diminuir de dimensões, mas fica de facto mais grosso. Ora, era necessário que esses panos ficassem suficientemente grossos, impermeabilizados. Exatamente, e havia que resistir ao inclemente clima e inverno, particularmente aqui da Serra, não é? As chuvas e a neve. É interessante que a Elisa tenha falado especificamente dos cristãos novos. Sim, foi uma comunidade importantíssima, desde inícios da Idade Média, que nós temos aqui documentação que comprova a presença judaica na Covilhã. Essa comunidade foi aumentando à medida que se foi dando a expulsão dos judeus de Espanha para Portugal. Eles vão escolher as zonas de fronteira para se fixarem e encontraram naturalmente aqui condições propícias. Com o édito de expulsão de Dom Manuel, essa comunidade converteu-se, tendo dado origem aos cristãos novos, que se mantiveram por aqui e que estão na origem de grandes inovações na indústria de lanifícios. É que os judeus têm uma longa tradição de literacia. Eles, desde muito cedo, estavam vocacionados para a leitura dos textos sagrados e, portanto, diferenciavam-se naturalmente dos cristãos que, na sua maioria, eram todos analfabetos. Os judeus, mesmo convertidos, mantêm esta tradição. E o que nós vemos é que eles vão investir aqui, nessas oficinas especializadas, porque era-lhes vedado a propriedade da terra. E, portanto, eles dedicaram-se aos negócios. Ora, e é do negócio que vêm os grossos cabedais, que depois eram investidos nestas operações mais especializadas que o requeriam, porque em casa todos podiam ter um tear que até era herdado de geração em geração, mas agora o que se propunha era fazer um investimento para ter novos equipamentos que melhorassem a produção. Então é desse contexto que nasce a ideia da Covilhã como uma povoação fábrica? Efetivamente. No fundo, toda a Covilhã produzia os panos e esta produção estava disseminada pelo tecido urbano. E pelas casas das pessoas? Claro, os próprios anéis de crescimento do tecido urbano evoluem à medida que se avança em função dos lanifícios para as ribeiras. O conde da Ericeira, que era o vedor da fazenda do rei Dom Pedro II, aposta na aplicação em Portugal das teorias mercantilistas. A manufatura que é promovida pelo conde da Ericeira na Covilhã, em 1677, é a primeira grande manufatura de Estado aqui construída. Construíram-se muitos edifícios afetos à manufatura e, ao mesmo tempo, instala-se uma grande dinâmica. Essa dinâmica só vai ser interrompida quando a Inquisição cai sobre os cristãos novos, que eram os concessionários dessa fábrica. Portanto, 3 cristãos novos que tinham juntado os seus cabedais para aqui investir. Quando diz cabedais, já sabemos que é dinheiro. É capitais. E a Inquisição caiu sobre a Covilhã e apanhou os cristãos novos. E há, de facto, aqui um apagamento geral. A manufatura sofreu, entrou em crise e, a partir daí, veio o golpe final dado pelo Tratado de Mituína.
O Tratado de Methuen estabeleceu que os panos de lã passavam a ser importados de Inglaterra e que Portugal passaria a transformar-se no país que exportava vinhos para a Inglaterra. E como já vimos, Elisa, foi preciso esperar umas décadas, ainda umas décadas valentes, cerca de 50, 60 anos, para que surgisse Marquês de Pombal, com a sua visão para o país, visão de desenvolvimento manufatureiro para Portugal, para que emergisse aqui, exatamente onde estamos, a Real Fábrica de Panos. Vamos até ao segundo núcleo deste museu? Vamos. Elisa, antes ainda de falarmos do vapor ao serviço da indústria de lanifícios aqui na Covilhã, neste segundo núcleo do Museu de Lanifícios, temos que falar de um momento muito importante, bem, para a história da Europa, para a história de Portugal e para a história desta indústria aqui no cordão da Serra da Estrela. As invasões francesas. Elas tiveram um enorme impacto na indústria de lanifícios covilhanense. É o caso do Simão Pereira da Silva, um empresário cristão novo que, para além de 4 ou 5 empresas que chegou a ter a laborar na Covilhã, tinha uma outra em Celurique da Beira, onde introduziu inovações técnicas de grande importância. Essa fábrica foi totalmente destruída pelos franceses no âmbito das invasões. Os franceses tinham indicações expressas para destruir as manufaturas da Covilhã e da região. E, efetivamente, assim procederam. Mas isso só indica que viam este conjunto produtivo como uma ameaça. E, efetivamente, era uma ameaça, porque havia já uma forte concorrência que levava a que as importações de panos estrangeiros fossem limitadas devido à produção nacional que estava em crescimento. A Real Fábrica de Panos, logo em 1808, vai fechar. O Exército vem à Covilhã para transportar todos os equipamentos que vão passar para Alentejo, em Vila Velha de Ródão, por barcas, e vão para Porto Alegre, onde já estava um outro edifício da mesma sociedade que administrava a Real Fábrica de Panos da Covilhã e do Fundão. Esses equipamentos ficam lá em parte. Só mais tarde regressam alguns à Covilhã. O que significa tudo isso, aqui uma série de anos de inatividade. E a desmobilização total dos empresários. Vai ser, ainda em vésperas da Revolução Liberal, que empresários covilhanenses, mais uma vez cristãos novos, que se associam e vão ser eles a propor-se adjudicar a fábrica. E a partir desta conjuntura, vamos ver que a indústria da Covilhã vai conhecer novas técnicas e vai ter um novo fôlego. Vamos considerar que desde 1813 até 1815, tanto o Simão Pereira da Silva como o genro dele, que é o António Pessoa de Amorim, o novo contratador da Real Fábrica de Panos, vão providenciar a instalação da primeira roda hidráulica na Covilhã. Porque há essa singularidade na Covilhã. A revolução, ponho aqui aspas, industrial, no fundo é a revolução tecnológica, aqui acontece não com o vapor, como em Inglaterra, mas com a capacidade propulsora da água. É que a energia hidráulica era uma energia gratuita, estava disponível. E há água com fartura aqui. Exatamente. A Covilhã tem 2 ribeiras com desníveis acentuados, onde foi possível montar rodas hidráulicas em série para aproveitar as quedas de água e esta energia tão importante. Qual é a diferença temporal entre a Revolução Técnica
aqui na Covilhã, com a roda hidráulica e a revolução industrial, a revolução técnica com o vapor, em Inglaterra. São cerca de 30 anos, mas vão demorar mais cerca de 30 para que a máquina a vapor seja introduzida finalmente na Covilhã. Ela foi introduzida por covilhanenses em Castelo Branco, mais cedo, e só nos anos 60 do século XIX é que ela vai ser finalmente introduzida na Covilhã. Mas tinham energia gratuita, com a água, com a tanta água que há nesta região. Para quê importar esta tecnologia? É que a energia hidráulica não é constante ao longo do ano. Durante o verão, os caudais das ribeiras diminuem significativamente e a produção não podia parar. Por esse facto, era necessário importar a tecnologia da energia a vapor, mas como subsidiária, como complementar da energia hidráulica. Em 1864 havia cerca de 90 fábricas, das quais umas eram cardações e fiações, outras eram tinturarias, outras eram ultimações. E a tecelagem era num número indeterminado porque continuava a ser feita nas casas dos trabalhadores da Covilhã. Nas casas dos covilhanenses, os teares estão todos eles a funcionar. Ainda? Portanto, ainda, sim. Como na Idade Média? Claro, mantém-se, porque a evolução não é linear. Há sobreposições. Quantas pessoas estão envolvidas na indústria? São cerca de 4.000. Então são menos do que as que eram no Claro. tempo da Real Fábrica de Panos? Porque já se verificava a mecanização. E a mecanização verificou-se sobretudo onde havia mais mão de obra envolvida, que era nas fiações e nas cardações. E não é por acaso que no contexto da introdução das máquinas de fiação e cardação, os trabalhadores da Covilhã se revoltam e vão às máquinas e ecoam um grito pela Covilhã que é: morram os dos engenhos, vamos aos engenhos. Portanto, os engenhos eram os engenhos de cardar e fiar que tinham que ser destruídos para salvaguardar Os postos de os trabalho. postos de trabalho. Vamos falar no impacto que teve esta longa história de manufatura primeiro e indústria depois de lanifícios aqui na Covilhã, nas gentes da Covilhã, naqueles que eram os trabalhadores ao longo de tantos séculos desta produção. Vamos até lá abaixo? Vamos. A indústria de lanifícios da Covilhã continua a crescer e, quando vai eclodir a Primeira Guerra Mundial, a Covilhã encontra um momento favorável para o seu desenvolvimento. Os beligerantes estavam em guerra, não podiam produzir, e esta é a altura em que a Covilhã se posiciona para suprir muitas das necessidades de guerra. É o caso, por exemplo, da produção de cobertores em grande quantidade, feita pelas fábricas da Covilhã e que vão ser enviadas exatamente para os soldados. O que significa que, por 1920, a força operária da Covilhã é enorme. O número de operários vai crescendo sempre e é nesta altura que começam a surgir graves problemas sociais na Covilhã. Esses problemas advêm do aumento muito significativo do custo de vida decorrente da Primeira Guerra Mundial e do facto dos empresários não estarem dispostos para subir os salários de modo a poder acompanhar a inflação. E isto aumentou o nível das reivindicações e está na origem do movimento de greves que teve o seu auge em 1923. E é neste contexto
que ocorreu um apoio por parte do movimento operário nacional aos trabalhadores da Covilhã. Eles, durante um ano de reivindicações, tiveram muitas greves e consideraram que estavam exaustos e encontraram por parte dos operários de Lisboa a disponibilidade para receber as crianças que estavam a passar fome nas casas dos operários da Covilhã. Organizou-se um comboio que se encheu com as crianças da Covilhã, as filhas dos operários, que foi para Lisboa. As crianças da Covilhã depois vão fazer um percurso que passa pelo Rossio e que mobiliza muitos lisboetas para assistir a esse cortejo, e as crianças vão ser acolhidas nas casas de trabalhadores de Lisboa, de operários de Lisboa. É uma história bonita de solidariedade, mas ao mesmo tempo de um enorme desespero, não é? E nem mesmo assim foi possível satisfazer as reivindicações dos operários, porque tinha-se alterado a conjuntura. A guerra tinha terminado e voltou a haver a concorrência internacional. Pelo caminho, as pessoas da Covilhã foram sendo politizadas. Há uma forte politização e podemos falar numa cultura política dos operários da Covilhã. Após a implantação da Primeira República, passou a apostar-se na alfabetização. A alfabetização dos operários favorece a indústria. É um facto. Operários mais esclarecidos e com um nível de instrução superior podem operar mais facilmente nas máquinas. Passa a haver novas exigências nesta atividade. A escola industrial, que tem um papel muito importante na Covilhã, passa, nos inícios do século XX, a ter já cursos noturnos abertos também ao operariado, porque os empresários sentem a necessidade de que os operários sejam instruídos. O que é curioso aqui é que há mobilidade social na Covilhã. Isso é interessante, porque com essas tensões entre um proletariado crescente e empresários claramente enfeudados nos seus interesses, poder-se-ia pensar que era estanque, que não havia mobilidade social. Mas havia. Sim, há uma forte dinâmica de mobilidade social na Covilhã, porque muitas vezes era fácil criar uma pequena empresa com 2 ou 3 teares. Depois, aproveitando uma conjuntura favorável, essa empresa podia facilmente desenvolver-se. E então vamos ver que do operariado, enfim, dos operários mais instruídos, alguns deles que frequentaram a escola industrial, vai-se evoluir para o empresariado, pequenos empresários. E depois, de facto, temos empresas de base familiar. Ora, isso motiva também uma determinada dinâmica. Há muitos homens que se fizeram eles próprios na Covilhã, que se transformaram em empresários vindo dos teares. E isso é uma constante que nós vemos já de tempos muito recuados. Por exemplo, os tecelões do tempo do Marquês de Pombal apareceram depois todos a ser empresários, os primeiros novos empresários. A Covilhã é fundamentalmente burguesa. Sim, com um substrato popular muito forte, porque os nobres nunca aqui vieram fixar-se. Portanto, desde o tempo do Foral, está entregue ao povo. Portanto, é uma cidade que tem uma matriz popular que chegou até à contemporaneidade. São poucos os solares, são poucos os palácios, digamos, mas são muitos os palacetes burgueses e são muitos os bairros operários. Elisa Pinheiro, estamos quase a chegar ao fim desta visita guiada pela sua mão, pela longa história da indústria de lanifícios aqui na Covilhã, mas não podemos irmos embora sem nos determos numa fase importantíssima,
a fase do Estado Novo. Vamos a outra sala deste museu. E conhecemos outro espaço. Claro, exatamente. São muitos. A partir dos anos 30 do século XX, as políticas de Oliveira Salazar, no âmbito do dirigismo estatal, conduziram às leis do condicionamento industrial. Por exemplo, em 1937 foram arroladas 160 empresas e na década de 40, em finais da década de 40, já havia só cerca de 140. Trata-se, de facto, de uma tentativa de concentração que foi relativamente bem conseguida, sobretudo no sentido de anular muito a forte presença ainda das empresas de tipo artesanal. Importava suprimir, por exemplo, os teares que continuavam a trabalhar em regime doméstico, porque trabalhavam e faziam concorrência às empresas, e para se conseguir o alvará para um tear mecânico, era necessário que os empresários apresentassem um auto de distribuição de cerca de 4 teares manuais, os chamados teares de pau. Portanto, é forçar uma renovação tecnológica, por um lado, e, por outro lado, condicionar a possibilidade, olha, da tal mobilidade social que a iniciativa privada disseminada pois podia permitir. Claro, e foi isso exatamente que aconteceu. É o caso da empresa transformadora de lãs, que tinha um papel preponderante no grêmio e que impedia, de facto, que proliferassem outras pequenas empresas. De resto, ela é apontada como modelo. Oliveira Salazar veio ainda fazer uma visita à fábrica, portanto, porque ela é considerada modelar. Ao mesmo tempo, novas oportunidades de negócios. Tanto a Segunda Guerra Mundial como anteriormente a Guerra Civil Espanhola foram aproveitadas pela indústria covilhanense para a sua expansão. E não podemos esquecer as colónias. São um mercado primordial da indústria covilhanense, que vai aproveitar este momento para colocar nas colónias produtos de qualidade inferior. É o período das fibras, das novas fibras, o fioco, enfim, novas fibras, e de relegar para o segundo plano a lã. A partir da década de 60 do século XX, com a entrada de Portugal na EFTA, surge de facto uma nova estratégia para as empresas portuguesas de lenifício e para as covilhanenses, particularmente. São novos mercados europeus. Os próprios Estados Unidos da América começam a estar acessíveis para as exportações portuguesas. Começa a haver empresas que se especializam na grande produção. Mas muita dessa exportação não era a que nos convinha, porque fábricas inglesas encomendavam a fábricas da Covilhã uma produção que era, sendo feita na Covilhã, leva a etiqueta de Made in England. O quê? Essas etiquetas Made in England eram feitas nestas máquinas? Nestas máquinas. Esta é uma das máquinas que estava preparada para etiquetar Made in England. Tecidos produzidos na Covilhã levavam a etiqueta Made in England, sendo produzidos aqui. Esta situação é o mais forte indicador de que o modelo de desenvolvimento da indústria da Covilhã estava a chegar ao fim, estava esgotado, porque vão ser outros que vão beneficiar destas mais-valias. E porquê? Porque não se fez a necessária incorporação de novas tecnologias, o parque de máquinas está obsoleto. Muitas vezes elas são adquiridas em segunda mão e em terceira mão. O modelo está esgotado, assenta numa mão de obra barata e não há inovação técnica. Ora, e em vésperas da Revolução do 25 de Abril, há um relatório em que se faz uma análise da situação das empresas da Covilhã e chega-se à conclusão de que era preciso reestruturar completamente a indústria. Entretanto, a crise energética, a Revolução do 25 de Abril, a perda depois dos mercados coloniais, levou de facto a uma desindustrialização.
Mas hoje na Covilhã, ao que sei, existem fábricas que exportam mais do que alguma vez se exportou na longa história da indústria de lanifícios aqui na Covilhã. É um facto. Atualmente produz-se muito mais do que no chamado período áureo da indústria de lanifícios. E é uma produção de massa e para grandes mercados. Aqui na Covilhã produzem-se atualmente fardamentos para o exército americano, para o exército alemão. As grandes fábricas evoluíram no sentido da produção de massa, têm uma inovação tecnológica importantíssima, todavia perdeu-se de facto aquele saber fazer mais controlado que podia dar, através da seleção de uma matéria-prima especial, os produtos de luxo, como por exemplo o modelo de desenvolvimento que foi aplicado na Itália do Norte, se esse saber não tivesse sido destruído. Siga-nos no Instagram, no Facebook e na nossa página onde pode rever este e os outros Visita Guiada.